ao mover do Espírito Santo nessa noite. E nós viemos aqui para um encontro com Deus. Nós não viemos aqui simplesmente para um encontro social ou para uma festa, mas nós viemos para algo maior, superior, onde a presença de Deus está e onde nós temos liberdade de adorar a Deus, falar com Ele e ouvir a sua voz. Eu tenho já sentido o derramar do Espírito Santo nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Talvez não seja a palavra que nós queremos, mas é a palavra que o Espírito tem para nós nessa noite. E eu creio que certamente o Senhor nos visitará. Convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 5, dos versos 13 ao 16. Nós vamos nos prender ao verso 13, mas eu quero ler do 13 ao 16 com você nessa noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ler? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esses dias nós ouvimos o pastor falar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E eu me apoderei um pouquinho dessa palavra, pastor, e coloquei o tema na mensagem. Somos quem realmente a Bíblia diz quem somos? Será que nós somos realmente o que a Bíblia diz que nós somos? O texto que nós lemos é um texto a qual o Senhor Jesus conta uma parábola. E ele fala sobre a identidade do cristão. E nessa identidade ele coloca as qualidades dessa identificação. O que é uma identidade? É aquilo que dá a qualidade de idêntico. É o reconhecimento que o indivíduo é ele mesmo, com características próprias, particulares. É uma pessoa com nome, com data do nascimento, nome do pai, nome da mãe, cidade onde nasceu, sexo, digital. Isto é uma identidade. E Jesus estava dizendo que como servos do Pai, filhos do Rei, nós temos algumas qualidades. E essas palavras que Jesus diz, ele destaca que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz. Ele faz um comparativo com duas coisas que se usam diariamente, que se utilizam, e que muitas das vezes nós nem notamos, porque já se tornou hábito. Mas ele compara o cristão como sal e luz. Duas coisas essenciais. O sal, até para a vida, ele é essencial. E a luz, até mesmo para que nós pudéssemos estar aqui reunidos nessa noite. Se não houvesse luz elétrica, certamente nós estaríamos com um lampião. Ou outro tipo de elemento que pudesse dar a luz. Né? Então são duas coisas essenciais para a vida. Mas o que levou Jesus realmente a utilizar o sal e a luz? O sal, irmãos, eles têm algumas características próprias
Primeiro, o sal ele é um mineral. Alguém já comeu pedra aqui? Todos nós comemos pedra moída. Sal. O sal é uma pedra, um mineral que nós comemos nos alimentos. Quando alguém fala, vou cozinhar pedra, eu vou falar para ele, você vai cozinhar sal, né? Porque às vezes a pessoa fala que só não come pedra, mas agora eu já sei que nós comemos até pedra, que é o sal. E o sal ele serve para dar sabor. Ele permeia, ou ele penetra nos alimentos. Uma das qualidades do sal é isso, é penetrar no alimento. Se você colocar uma batata no fogão, na água fervente, e colocar o sal ali, a hora que você tirar aquela batata, ela já vai estar com o sabor do sal. Ele penetrou no alimento. O sal também, ele serve para a cura. Ele é antisséptico. É um dos medicamentos mais antigos da humanidade. Se colocava em feridas de soldados, no campo de batalha, para que não houvesse ali, então, a proliferação de bactérias e tudo mais. Também outra qualidade do sal é que ele preserva. O sal, ele preserva o alimento. Então, Jesus, quando ele falou essa parábola, ele exemplificou o sal e destacou algumas qualidades, não todas. Mas nós também não temos como destacar todas. Vamos falar sobre algumas qualidades do sal. E luz. Luz como refletor. Antigamente, a maioria dos navios, eram guiados para chegar na costa por faróis, para que não se chocasse com as rochas. E também serve para nós refletirmos a glória de Deus. Porque nós não temos luz própria, como também não temos condição nenhuma de guiar ninguém. Mas quando nós recebemos a luz de Deus, nós refletimos a glória de Deus, e então nós temos as qualidades da luz. E Jesus, então, ele fala sobre sermos sal e luz. E hoje nós queremos discorrer um pouco das qualidades do sal para a vida do cristão. Na época de Jesus, o sal tinha um custo, um valor comercial grande. Tanto que os soldados romanos recebiam o seu salário através do sal. A palavra original de salário veio do sal, soldo, Antes da humanidade inventar moeda corrente, uma das principais moedas era o sal. O sal ele tinha um valor monetário alto. Roma usava a moeda como sal. E o sal era utilizado em todo mundo. Todo mundo. Quando o Brasil foi colonizado, uma das mercadorias que era muito vendida era o sal. Carregado em lombos de animais, subiam a serra. Hoje nós temos a comodidade de termos estradas pavimentadas, e nós descemos até por túneis que cortam praticamente em linha reta, e nós descemos para Santos. Naquela época da colonização não tinha esse recurso, e eles subiam com o sal no lombo de animais, e era uma moeda corrente. E o sal ele é utilizado em grande escala até hoje, em larga escala. Não tanto quanto antigamente, porque não tinha geladeira, não tinha outras maneiras de se conservar, como nós temos hoje, através de enlatados e conservantes, Mas, naquela época, o valor do sal, então, era maior devido à sua utilização como conservante e tudo mais. Então, quando Jesus falou a respeito do sal da terra, todas aquelas pessoas estavam acostumadas a ver pessoas negociando com sal. Estavam acostumadas a utilizar o sal para salgarem a sua comida.
estavam acostumados a ver os sacerdotes de Israel pegar o sal que havia se tornado insípido, o sal que havia sido contaminado, e ser jogado nas escadas do templo para evitar que as pessoas escorregassem pelas escadas do templo. Também eles estavam acostumados a ver os negociantes de sal, quando havia uma grande quantidade de sal, eles estavam acostumados a ver eles estocarem o sal de uma maneira que ele não se tornasse insípido. De que maneira? Colocava a lenha sobre aquelas pilhas de sal e ateava fogo em cima do sal e formava uma crosta. Aquela crosta impedia que o sal que estava ali por dentro viesse a ser contaminado e se tornar insípido. Aquela crosta ali impermeava o sal, e quando diminuía os estoques de sal, eles voltavam a negociar aquele sal. Removiam aquela crosta, jogavam nas estradas, porque na verdade ficava rocha sólida, e aí negociavam com aquele sal que estava por baixo. Então era comum ver esse tipo de coisa acontecer diariamente no meio das nações. E quando, irmãos, Jesus falou isso, as pessoas entenderam já de uma maneira clara a função do sal. Os irmãos que estavam ali do lado do Senhor, os seus discípulos, já começaram a imaginar todas essas coisas. Por quê? Porque eles conviviam diariamente com essas atitudes. Hoje, quando nós vamos falar de sal, é uma das coisas mais baratas no mercado. Inclusive, quando alguém faz algum show beneficente e fala que é para trazer alimentos, eles colocam lá embaixo, né? Exceto sal. Por quê? Porque senão as pessoas vão levar apenas sal. É muito barato. Apesar de toda a nobreza do sal, apesar de todos os benefícios do sal, o sal hoje ele tem um valor muito pequeno com relação a outros produtos. Porque hoje a comercialização industrial beneficia muito sal, e nós temos estoque de sal no mundo todo, né? Então, quer dizer, o sal se tornou uma coisa barata. Porém, irmãos, o que Jesus estava dizendo é que sem o sal, as coisas ficam sem graça. Sem o sal, até aquela comida mais gostosa que a sua avó, a sua mãe faz, se ela esquecer de colocar o sal, você vai dizer, está sem sabor. Mãe, o que aconteceu? Esposa, o que você fez? Esqueci o sal. Se torna uma comida desagradável. Por mais saborosa que você já esteja acostumado a se alimentar daquela comida, que você ame aquela comida, para você se tornou sem graça naquele momento. Ou seja, por mais saborosa que a sua mulher, por melhor que a sua mulher cozinhe, por melhor que a sua mãe cozinhe, se ela esquecer o sal, vai ficar sem sabor. Jesus estava dizendo, por mais que a sociedade despreze vocês como crentes, como servos de Deus, por mais que as pessoas não reconheçam a igreja de Jesus hoje, por mais que as pessoas tentem fugir daquilo que é a igreja do Senhor, se a igreja sair dessa terra, essa terra não vale mais nada, ela perde o seu sabor. Se hoje existe motivos de alegria nessa terra, é porque a igreja de Jesus está aqui, e com ela está o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos vivifica e que nos torna pessoas agradáveis, alegres e cheios de vida. Enquanto a igreja está aqui, mesmo que as pessoas não entendam, a igreja está dando sabor a esta terra. Essa terra ainda tem alguma coisa que vale por causa da igreja. A igreja está aqui e o povo está sentindo ainda a misericórdia de Deus. E enquanto a igreja estiver, o nome do Senhor é exaltado. Enquanto a igreja estiver, milagres estão acontecendo. Enquanto a igreja estiver, as obras do inferno não prevalecerão contra ela.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o povo de Deus estiver aqui, nós fazemos a diferença. O mundo está ainda com sabor, porque nós estamos no meio do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no meio do mundo. E como o sal tem a qualidade de permear, nós penetramos no meio das pessoas. E o sabor que nós temos é o sabor de Cristo. Nós temos o bom perfume de Cristo. Nós temos o cheiro de Cristo. Nós temos, irmãos, a glória de Deus em nossa vida. Nós temos o Espírito Santo que dá vida e tira todo o cheiro de podridão do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o sangue de Jesus que cria aquela crosta em nós e que nos permite ainda estarmos com sabor, aleluia. E nós penetramos na terra. Nós penetramos nas pessoas. Por isso, irmãos, que nós temos que entender que a igreja não está aqui para ficar em quatro paredes. Deus não fundou a igreja apenas para nós virmos aqui e louvarmos ao Senhor e nos isolarmos do resto do mundo. Não, nós estamos aqui, irmãos, para nos misturar, mas nós temos que dar sabor a eles. Não o mundo entrar em nós, mas a glória de Deus penetrar na vida deles através do seu e do meu testemunho, através das ações que nós tomamos todos os dias. A glória de Deus possa entrar na vida dos nossos amigos do trabalho, nos seus colegas de universidade, nos seus amiguinhos na escola, através da glória de Deus. Alguém pode achar que Jesus era uma pessoa muito brava, né? Quando você olha aquele texto que ele derrubou as mesas ali dos cambistas, que ele chibateou ali, né? Alguém pode dizer que Jesus era uma pessoa até antissocial. Mas, na verdade, Jesus era sociável. Se tem uma pessoa que era sociável, era o mestre Jesus. Primeiro milagre que ele realiza é uma festa. Primeiro lugar em que Jesus estava era numa festa. Tem muitos crentes que não gostam de se envolver com as pessoas e querem se isolar. Meu irmão, não se isole de ninguém. Ganhe almas para Jesus, porque a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. Nós precisamos de nos envolver com as pessoas, não nos pecados, mas com as pessoas, para ganharmos para Jesus. Nós precisamos de ter amigos lá no mundo que possam ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo permita que você fale com ele, abra as portas e você possa ganhá-lo para Cristo. Então Jesus se envolvia com as pessoas. Naquela festa em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, Jesus faz o primeiro milagre, transforma água em vinho. Jesus estava numa festa e não se isolou, mas ele se comprometeu com o reino de Deus. Lá no seu trabalho você precisa de se comprometer com o reino de Deus. A hora que você está pela rua, você precisa de se comprometer com o reino de Deus. Nós fomos chamados para invadir o mundo, para ganhar o mundo para Jesus. Certa vez Jesus também estava passando por um local, por uma cidade, e havia um homem escondido numa árvore, e aquele homem chamava-se Zaqueu. E quando Jesus o vê, fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu depressa, abriu as portas da sua casa, e as pessoas que ali estavam também entraram, e Jesus começa a falar com aquele homem, e Jesus conclui dizendo: hoje entrou salvação nesta casa. Ou seja, Jesus se envolvia com as pessoas, mesmo que com aquelas que estavam distantes dele. Jesus se envolvia. Aquele homem estava numa árvore, vendo passar Jesus. E Jesus foi ter com ele e se envolveu com ele. Quantas pessoas
Jesus coloca no nosso caminho para nós podermos ter relacionamentos saudáveis. Não estou dizendo que a sua palavra tem que ser aquela, hoje, como é que eu vou falar com fulano? Vou contar uma piada para ele. É assim? Não. Você não precisa disso. Você tem a palavra de Deus. Só fala, Espírito Santo, eu vou abrir minha boca. O Senhor coloca. Aleluia! Glória a Deus! Se envolva com as pessoas, meu irmão. Não seja um crente carrancudo. Não seja um crente que fica amargurado, com cara fechada. Mas abra seu rosto, chame a atenção das pessoas, que elas queiram saber por que você é desta maneira. E o Espírito Santo vai te usar de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Jesus não se afastava das pessoas. Pelo contrário, ele tentava se aproximar, porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E eu era o maior desses, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando, mas é momento de algumas mudanças, quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos, que às vezes estão em nossa mente, em nosso coração, e que nos leva a afastar das pessoas. Nós precisamos de nos aproximar. Colossenses capítulo de número 4, os versos de número 5 e 6 nos diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao mínimo possível as oportunidades. Ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitem as oportunidades, irmãos. Hoje eu entrei no Face pela manhã, ou ontem, não me recordo, e vi lá um pastor falando sobre a brevidade da vida. Ele falando que estava com um amigo no dia anterior, pescando com ele, e de repente, no outro dia, o seu amigo está morto. Quantos de nós perdemos oportunidades que Deus coloca pessoas para estarem conosco, e você não precisa de fazer nenhum curso de oratória, você não precisa de fazer nenhum curso de teologia para ser um servo de Deus. Simplesmente, meu irmão, quando a pessoa passar na sua frente, fala: Senhor, me dê a palavra, aproveite a oportunidade, meu irmão, e fale que Jesus é bom. Só de você falar que Jesus é bom, algo vai acontecer. A Carolyn contou um testemunho dela aqui. Ela falava que Deus era bom, né, Carolyn, para sua amiga? Era isso, Carolyn? Jesus te ama. Obrigado, Carolyn. A Carolyn falava: Jesus te ama. Era só isso. E foram vezes, mais seguida de vezes, até que a sua amiga quis saber realmente o porquê dela falar que Jesus a amava. Meu irmão, não perca a oportunidade. Diga: Jesus te ama. Olhe para ela e dê um sorriso. Não perca a oportunidade, meu irmão. Você está nesse mundo para temperar um mundo que está podre, meu irmão, na miséria do pecado a qual nós estávamos, e Jesus nos resgatou, aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos lá, na mesma direção, caminhando para o mesmo lugar, mas alguém olhou para nós e falou conosco. Alguém falou desse evangelho. A minha oportunidade foi muito dura. Eu já contei aqui para a igreja. Uma irmã saiu de dentro da igreja e apontou o dedo do meu nariz e disse: hoje é a última oportunidade que Deus te dá. Mas para outros o Senhor se apresenta de uma forma branda. Agora nós precisamos de ser este homem e esta mulher que Deus usa. Nós precisamos de fazer a diferença. Nós precisamos de temperar este mundo sem sabor. Outra qualidade que nós falamos sobre o sal ser antisséptico. O sal serve até para controle de coceiras, inflamações na pele, e ele é desintoxicante, elimina as toxinas do organismo,
Imagina quando você fala da palavra de Deus, o que vai saindo de dentro, meu irmão. A palavra limpa, meu irmão. A palavra purifica. A palavra cura. A palavra dá vida. A palavra restaura. A palavra rejuvenesce. Aleluia! Quinta-feira foi falado sobre isso, né, pastor? A palavra, ela rejuvenesce. A palavra traz novas forças. Nós precisamos, irmãos, de aproveitar as oportunidades e ser sal da terra. Não perca a oportunidade, meu irmão. Jesus te chamou para fazer a diferença nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus! O sal, outra qualidade, ele preserva. O sal por si próprio não tem condição de restabelecer novamente uma carne podrificada e torná-la novamente uma carne boa. Quem já trabalhou com animais, quem já matou animal, ou quem já fez carne seca, sabe do que eu estou falando. Se a carne estiver estragada, não adianta mais você colocar sal. Por mais que você coloque o sal sobre a carne, de maneira nenhuma a carne vai se tornar boa. Ela está podre. Mas, irmãos, se nós colocarmos o sal sobre a carne boa, ela será preservada. Preservada. Assim é o mundo, irmãos. O mundo está podre. A sociedade não tem mais valores divinos na sua vida. Mas tem uma coisa, meu irmão. Quando o sal está no meio daquela carne podre, existe um que é o Espírito Santo de Deus, que tem condição para trazer a cura e restaurar mesmo carne podre. O Senhor pega e faz tudo novo. Jesus disse que veio para dar vida e dar vida com abundância. Abundância! Dar vida sem limites, vida plena, vida maravilhosa, vida saborosa. Glória a Deus! Muitos homens têm se suicidado. O número de suicídios aumenta alarmante. Por quê? Porque a vida para eles não tem mais sabor. O pecado impera na vida deles. Nós temos uma palavra, irmãos, que dá vida. Aleluia, não podemos perder a oportunidade. Romanos, capítulo de número 8, dos versos 1 ao 6, nos diz assim: portanto, agora já não estão condenados, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. Então, meu irmão, quando você fala, mesmo no meio de carnes podres, o Senhor dá vida. O Senhor muda. Não porque você tem o poder, mas Ele tem. Certa vez, o Senhor levou o seu profeta a um vale de ossos secos e perguntou para o profeta: poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor ordenou que ele profetizasse, e ele profetizou, e cada osso começou a se juntar, osso por osso, e depois foram crescendo carne, nervo, e aqueles ossos secos se colocaram de pé. Mas não havia vida.
Mas quando o Espírito entrou neles, deu-lhes vida. Ou seja, abre a tua boca e profetiza, igreja. Mesmo quem está morto no pecado, vai viver em nome do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade, aproveite a oportunidade. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Fale o que Jesus está fazendo. Glória a Deus. A igreja do Senhor tem um poder que ninguém pode parar. O poder que dá vida, o poder que muda. Um poder que transforma, não por si próprio, mas através de Jesus Cristo, que veio ao mundo como homem, mas morreu sem ter pecado. Este está à destra do Pai, e esse tem todo poder, poder para dar vida, poder para restaurar. Não importa qual seja o tamanho do pecado do homem, né? Não importa que o homem tenha realizado durante a sua trajetória de vida, Ele perdoa e purifica de todos os pecados. Nós só precisamos de abrir a nossa boca e falar. Só isso, meu irmão, só isso. Glória a Deus. Depois de receber Jesus, até aquela pessoa já sai como sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz também no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui nós vemos uma outra qualidade do sal, que é de ter paz uns com os outros. Como sal, não podemos perder essas qualidades, irmãos. Primeiro, de salgar, que nós já falamos, de ser o tempero, mas aqui também fala de ter paz uns com os outros. Uma das primeiras coisas que nos indicam, irmãos, que nós estamos perdendo a qualidade de sal é quando nós não conseguimos mais ter paz com as pessoas. Quando nós não conseguimos mais ter paz com os irmãos. Quando nós não conseguimos mais ter paz dentro de casa. Isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Uma das coisas que indicam que nós estamos se tornando insípidos é quando nós não temos mais paz uns com os outros. Você pode até dizer, mas as pessoas me provocaram, me tiraram do sério, por isso que eu perdi a paciência. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes celestiais, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Nós não temos que lutar contra o irmão, contra a irmã, contra a esposa, contra filhos. Nós temos que travar uma luta espiritual. E como sal, nós venceremos em Jesus. Não deixe, meu irmão, que as coisas do mundo roubem a tua paz. Não deixe que pessoas roubem a tua paz. Mas desfrute da qualidade do Espírito, que é mansidão. Aleluia! Nós temos o fruto do Espírito em nós. E uma das qualidades é mansidão. Conta-nos uma história que um homem pegou um táxi. E quando começou a corrida, ele viu que aquele taxista era bem calmo, tranquilo. Dirigia com muita prudência. Porém, em determinado momento, um carro surgiu de um estacionamento, cruzou à frente daquele taxista, quase levando ele a se chocar com aquele carro, mas ele freou bruscamente e conseguiu evitar aquele acidente. E o motorista do carro que havia fechado, já colocou a mão para fora e fez aquele sinalzinho, né? Que todo mundo acha, né, que eu ia fazer, né? Não, né, irmãos? Ele fez aquele sinal indecente
E aquele motorista baixou a cabeça. E aquele outro motorista, insatisfeito com o taxista, começou a xingá-lo e falar um monte de palavrões para ele. E o taxista se manteve calmo, quieto, sem responder. Aí aquela pessoa que estava ali com o taxista disse para ele: olha, como pode, rapaz? Você não falar nada para ele? Xinga ele também. Aponte o dedo para ele também. Não fique quieto não, rapaz. Que é isso? Para de ser bobo. E ele disse assim: olha, eu já tomei uma decisão na minha vida. Eu comparo essas pessoas como um caminhão de lixo, que durante a trajetória do seu dia, vai acumulando sujeiras na sua vida, e quando acontece alguma frustração, algum problema, ele resolve descarregar toda a sujeira na outra pessoa. Mas eu me decidi ser diferente a essa pessoa. Eu tomei uma decisão de não deixar que ela interfira no meu dia a dia. Porque eu tenho uma esposa em casa, eu tenho filhos em casa, eu tenho pessoas que entrarão no meu táxi, e eu não poderei ser mal educado com elas, eu não poderei ser grosso com elas, eu não poderei distribuir as minhas frustrações com estas pessoas. Então eu tomei essa decisão de não ser igual a essas pessoas. E nós, como servos de Deus, nós precisamos também de tomar essa decisão, de não sermos caminhões de lixo, mas de sermos sal da terra. E quando alguém estiver nervoso, te maltratar, você abaixará sua cabeça e você dirá: Deus te abençoe, vá com Deus, que Deus abençoe teu caminho, que Deus te guarde no teu retorno, e vai deixar passar. Nós não precisamos, irmãos, ser caminhões de lixo, mas nós temos que ser caminhões de bênção. Nós temos que abençoar as pessoas. Nós fomos colocados, chamados para fazer a diferença. Deus nos convocou para um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de vida nova, um tempo de transformação, um tempo em que os homens não entendem, mas que nós fazemos aquilo que o Pai pede. Esta é a decisão que precisamos de tomar. Se nós andarmos como homens naturais, nós seremos como sal que se torna insípido. E Lucas capítulo número 14, e o verso de número 34 nos diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Está difícil. Hoje, enroscou aqui. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Glória a Deus! Como nós vamos restaurar o sal? O sal, depois que perde o sabor, irmãos, não serve para mais nada. O sal, se ele se tornar insípido, ele só serve para ser jogado, para ser pisado nos homens. Nenhum químico da terra consegue restaurar a qualidade do sal. Se ele perder aquela qualidade, vai ter que ser jogado, vai ter que ser eliminado. E no versículo seguinte, o versículo de número 35, em Lucas 14, 35, nos diz assim: não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, irmão, se o sal perder o seu sabor, nem para adubo serve, para nada. Nós precisamos, irmãos, de como sal, manter essas propriedades. Falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser sal, Senhor.
Me ajuda a dar sabor a esse mundo. Me ajuda a fazer a diferença. Me ajuda, Senhor, a resgatar aquelas almas que estão caminhando para o inferno. Me ajude a ter paz com os meus irmãos. Me ajude a ter paz com os meus inimigos. Me ajude a ter paz no meu trabalho. Ter paz dentro do meu lar. Ter paz pela rua. Ter paz por onde eu passar, Senhor. Eu quero ser sal, Senhor. Eu quero salgar. Eu quero impermear nas pessoas. Eu quero penetrar nos lugares onde a tua glória não está, Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, de ser o sal que entra em todos os lugares e faz a mudança. Não por nós mesmos, mas por aquele que está em nós. Aleluia. Porque é muito triste, irmãos, quando nós vemos, quando o sal perde o seu sabor. Quantos pastores que pregavam, hoje não pregam mais. Quantos irmãos que assentavam conosco nesses bancos, se batizaram, ficaram um tempo dentro da igreja, mas depois saíram. Perderam o sabor. Perderam o sabor. E quando se perde o sabor, não serve para mais nada. A sua reputação é jogada fora. Tudo aquilo que ele plantou, as pessoas vão menosprezar, vão pisar, vão humilhar. E a Bíblia é clara em dizer que não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. É uma situação humilhante, meu irmão. Por isso que a Bíblia também diz que aquele que abandona, irmãos, o Evangelho, aquele que sai da presença do Senhor, é comparado àquele homem que aceitou a Jesus e depois o Espírito promoveu a mudança no seu interior, mas ele entristeceu o Espírito saiu, a casa ficou vazia. E aí aquele demônio que saiu vai e vê que aquele lar está vazio, convida mais 2 para voltar com ele, né? Mais 7. E o estado daquele homem então se torna 7 vezes pior do que ele era. Não serve para mais nada, mas que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, para que nós possamos sempre estar com as qualidades do sal, que nós possamos salgar, que nós possamos dar sabor, que nós possamos falar palavras que tenham, irmãos, sabor, que as pessoas queiram ouvir mais, que as pessoas desejem estar do nosso lado. Como eu disse, não por uma piadinha, não porque você é bacana, mas porque você tem uma palavra que edifica, uma palavra que dá vida, uma palavra que transforma, uma palavra que regenera, aleluia. Assim deve ser a nossa vida. E eu convido você a fazer uma introspecção agora, e ver se realmente você tem sido o sal da terra e luz do mundo. Enquanto eu orava ontem à noite, o Senhor me colocou esse desejo no meu coração de fazer essa oração com você. Você que tem visto que tem perdido as qualidades, as propriedades do sal, talvez por certas circunstâncias que você acha até que tenha razão e motivo. Nós não queremos tratar razão e motivo, nós queremos tratar da palavra de Deus, que diz, se conserta hoje, aquele que tem ouvido, ouça, aleluia. Ouça aquilo que o Espírito está falando, entenda a voz de Deus. Se você perdeu essas qualidades, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de você se colocar na presença de Deus e dizer, Pai, eu pequei. Pai, eu errei, eu falhei, mas eu quero um pacto novo contigo. No Antigo Testamento, quando se ia oferecer os holocaustos, uma das coisas que deveria ter no meio da carne era o sal. O sal era uma aliança. E eu quero te dizer nessa noite,
que o Senhor está pronto para refazer esta aliança com você. O Senhor está pronto para mudar a sua história. O Senhor está pronto para realizar aquilo que você acha que é impossível aos teus olhos. Você que está conosco, meu irmão, pela internet, que parou de caminhar, que também deixou de ser luz do mundo e sal da terra, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de mudanças, de transformação. Deus está te convidando para este pacto, e o Senhor está realizando com você uma grande mudança na sua vida. As coisas que foram, irmãos, perdidas, Deus estará refazendo. Você vai voltar a ter sabor na sua vida. Você vai poder distribuir sabor para as pessoas. Você não vai ser mais humilhado simplesmente, não. O Senhor Jesus vai te colocar numa posição em que o nome dele será glorificado, aleluia. Deus está restaurando neste momento. O Espírito Santo está trabalhando, fazendo tudo novo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faça nesse momento a sua análise introspectiva.